Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Lara e hoje vamos dar início ao nosso conteúdo de genética. A nossa primeira aula ela tem por tema a primeira lei de Mendel, que a partir daqui a gente vai entender basicamente como tudo começou, a história da genética. A melhor maneira de começar falando sobre a primeira lei de Mendel é falando de onde que surgiu isso, de quem partiu isso. Esse carinha aqui que vocês estão vendo na foto é o Gregor Mendel. Gregor Mendel é conhecido atualmente como o pai da genética. Vou falar bem um pouquinho para vocês sobre a história dele. Ele nasceu na Áustria e é filho de camponeses. Então, aqui a gente pode imaginar que ele veio de uma família simples. E é importante falar isso porque naquela época as pessoas que tinham uma condição melhor, elas conseguiam fazer experimentos e estudar, ter mais facilidade para isso. Gregor Mendel, como era uma pessoa de família simples, ele tinha uma dificuldade maior, mas ainda assim, Gregor foi a única pessoa que conseguiu levar esses estudos à frente, que conseguiu criar afinidade e levar à frente. Aos 21 anos, ele foi para o mosteiro de São Tomás na Áustria. Mendel, ele é um monge, então ele foi para lá para estudar e se tornar um monge. Entre 1851 a 1853, estudou História Natural na Universidade de Viana. E em 1856, iniciou as suas experiências nos jardins do mosteiro. Bom, então, enquanto Mendel se tornava um monge, enquanto Mendel estudava História Natural, ele gostava de cultivar algumas plantas. E foi a partir daí que teve início as experiências que levou à descoberta do início da genética. E em 1884 ele veio a falecer. Pessoal, uma coisa importante para se falar é que enquanto vivo, Mendel não teve reconhecimento. Ele veio ser considerado pai da genética depois de mais ou menos uns 35 anos após a sua morte, depois que outras pessoas começaram a estudar e viram que os experimentos dele realmente tinham fundamento. Então, o que Mendel tinha mais ou menos em mente? Mendel, quando começou a estudar a genética, a hereditariedade, ele não sabia que existia cromossomos, ele não sabia que existia gene, ele não sabia basicamente nada disso. Isso veio depois com os estudos. A única coisa que ele sabia é que existiam características que eram passadas de pais para filhos, e ele queria descobrir como que isso era feito. Então foi no século XIX que Mendel começou a reconhecer os princípios fundamentais da hereditariedade, e assim ele começou a apresentar propostas para as parentescas entre parentes, que foi através de experimentos que ele realizou, né? Só que, professora, como que foi esses experimentos? Como Mendel nasceu numa época em que a gente sabe que não existia essa questão de ciência, a ciência não era... Na verdade, existia a questão de ciência sim, só que a ciência não era muito avançada, né? E por ele ser um monge, ele não podia, por exemplo, cruzar animais, cruzar ratinhos, cruzar espécies assim, porque já imaginou um monge, as pessoas falando, o monge está estimulando sexo entre animais, não ia pegar bem para ele. Então, por isso, Mendel resolveu fazer o experimento através das ervilhas. Durante os seus cultivos de plantas, as ervilhas eram uma das espécies que ele cultivava. Então, por que ele escolheu as ervilhas? Porque, como ele não podia fazer o cruzamento com outros seres vivos, a ervilha ela tinha um cultivo fácil. Então, isso ajudava com que o experimento fosse feito com mais facilidade, que não demorasse tanto, que não desse tanto trabalho para ele. Era mais viável para que ele escolhesse as ervilhas. Além disso, dava origem a muitos descendentes, então, como ele precisava fazer muitos testes, muitas análises, ter acesso a muitos descendentes é importante.
tinham características extremas. Essas características extremas aqui, elas se tratam de, por exemplo, ele observava, era visível, perceptível que as ervilhas elas poderiam ser amarelas e verdes, elas poderiam ser lisas e rugosas. Então, para ele era muito fácil trabalhar com essas características perceptíveis do que com algo mais complicado. Mais complicado, né? E também a pureza dos parentais. Que essa pureza dos parentais aqui, que entre aspas eu coloquei autofecundação para vocês, é porque era importante que os parentais, que a espécie em que o Mendel estava cruzando fosse pura, que é para ter certeza de que nada estava intervindo aí. Então, como que ele tinha certeza de que esses parentais eram puros? Basicamente assim. Essa espécie de ervilha que o Mendel escolheu, ela se autofecundava. Então, como ela se autofecundava, elas eram puras. A amarela, ela se autofecundava, então só dava origem a ervilhas amarelas. As verdes se autofecundavam, então só dava origem às ervilhas verdes. E assim ele teve certeza de que as ervilhas elas eram puras, as ervilhas parentais eram puras para ele poder assim realizar o experimento. Aí o que Mendel fez? Quando Mendel certificou-se, teve a certeza de que os parentais aqui, pessoal, no slide está representado por esse pezinho. É assim que vocês vão encontrar em questões. Quando ele teve certeza que esses parentais estavam puros, então ele começou a fazer o cruzamento. Então o que ele fez? Ele pegou um amarelo puro com um verde puro e cruzou. Quando ele fez isso, ele percebeu que surgiu, aqui a gente tem o F1, que são os filhos, né? A primeira linhagem, na verdade, ele percebeu que só surgiu amarelo. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa estranha nisso. Como é que ele cruza amarelo com verde e só surge amarela? Como ele já tinha um conhecimento, ele sabia que aquele amarelo ali já não era mais pura, pois ele tinha alguns vestígios do verde, mesmo que o verde não tenha aparecido na primeira linhagem, certo? Então, o que ele fez? Ele repetiu esse processo de novo e mais uma vez só surgiu amarelo. Então, ele decidiu pegar esse amarelo e cruzar o amarelo com o amarelo. Foi então que ele percebeu que na linhagem 2 surgiu uma proporção diferente da primeira que tinha aparecido, né? Que foi a amarela e verde. Então ele percebeu que o verde ele surgia quando ele cruzava os parentais, sumia no primeiro cruzamento, depois ele pegava os amarelos, cruzava e o verde voltava a aparecer. Então ele percebeu que o amarelo era dominante em relação ao verde e que o verde era recessivo. Por isso, em uma geração ele aparecia, em outra ele sumia, e em outra ele aparecia novamente. E ele repetiu esse cruzamento, esse teste, por várias vezes para ter certeza de que aquilo ali sempre acontecia. Então Mendel percebeu que era basicamente isso que acontecia. O amarelo ele tinha uma dominância sobre o verde era recessivo sobre o amarelo, e que na F2 aparecia uma proporção diferente da F1, que eram 3 ervilhas amarelas e uma verde, que representava 25% da linhagem 2. Só que o Mendel ele foi além. Ele percebeu que os fenótipos eram aquele. Fenótipo, pessoal, são as características visíveis. Ele percebeu que cruzando o amarelo com o verde surgia o amarelo, mas que cruzando essa linhagem aqui com ela mesma surgia o amarelo e o verde. Então o que ele fez? Ele percebeu a diferença fenotípica, só que ele foi além. Ele descobriu, ele denominou os genótipos da ervilha. O que ele fez?
como o Mendel ele resolveu escolher o V de verde como a letrinha que ele ia usar, do recessivo. Ele escolheu fazer isso, usar a letra do recessivo. Então, o que ele fez? Ele denominou que o Vzão seria para a linhagem pura amarela e o Vzinho de recessivo seria para o verde. Então, Vzão seria para os dominantes, que no caso é o amarelo, e o Vzinho para os verdes, que são os recessivos. Então, o que ele fez? Ele pegou a linhagem pura aqui, que é a planta produtora de sementes amarelas, totalmente pura, e a planta produtora de sementes verdes. Essa aqui, como ela é pura, ela só poderia ser Vzão, porque ela é pura, não tem nenhum outro gene, nenhum outro alelo. Ela só pode ser Vzão. E essa verde, como ele descobriu no experimento dele, recessivo e pura, ele só poderia ser Vzinho. Então, o que ele fez? Ele fez o cruzamento do amarelo e o verde e percebeu, como eu falei no slide anterior, que nasceu 100% plantas produtoras de sementes amarelas. Só que, como eu falei para vocês, ele percebeu que tinha, sim, fenótipos do verde no amarelo, mesmo que elas não estivessem presentes visualmente. Então, o que ele fez? Ele deixou que a ervilha se autofecundasse, ou fez o cruzamento, né, dessa linhagem hídrica aqui, que é a F1. Quando ele cruzou o amarelo com o amarelo, ele percebeu que só poderia ir um Vzão da linhagem amarela e um Vzinho da linhagem verde. Não tinha como mandar outro. Então, esse segundo cruzamento aqui, que como vocês podem ver, que é do amarelo com amarelo, da linhagem híbrida, que é a mesma coisa de heterozigoto, ele percebeu que, na verdade, era Vzão-Vzinho e Vzão-Vzinho. Vzão da ervilha amarela e Vzinho da ervilha verde. Então, o que ele fez? Ele cruzou essa linhagem e observou que o verde voltava a aparecer porque, assim como o fenótipo, o genótipo das ervilhas também mudavam. O que acontece? Com o cruzamento aqui, ó. Ele pegou o Vzão-Vzinho com o Vzão-Vzinho, que é a primeira linhagem de amarela, e fez o cruzamento. Então, ele observou que, cruzando o Vzão da Vzão, que é uma ervilha amarela, porque a amarela é dominante e aqui é Vzão. Vzinho é também uma ervilha amarela, porque aqui temos um Vzão dominante e o Vzão domina sobre o Vzinho, cruzando o Vzinho, que é a mesma coisa de Vzão, a gente só trocou aqui a posição. Também é uma ervilha amarela, porque o Vzão domina sobre o Vzinho, e cruzou o Vzinho com o Vzinho, que aí sim surge a ervilha verde. Por quê? Porque a ervilha verde ela é recessiva. Então, Vzinho é verde, é a planta produtora de sementes verdes. Então, a proporção fenotípica, genotípica que o Mendel descobriu é 3:1. Quando se fala Helene de Mendel, a proporção é essa, 3:1. São 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Então, a conclusão que se chegou dessa primeira lei de Mendel é que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, pura. Então, um fator vinha do pai e outro fator vinha da mãe, e aí iam surgir as características. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula.